Oi, Luz, eu sou a Jennifer e hoje vamos falar sobre Kung Fu Panda. Na história de Kung Fu Panda o filme começa com o Po sonhando. E ele estava sonhando com ser alguém importante, com ser alguém do Kung Fu, junto com com as pessoas que ele admira. E no final ele conseguiu. E isso diz muito sobre, não só por ele, mas sobre a vida como ela é e sobre as pessoas. Se você sonhar, você vai conseguir chegar lá. Igual o Po. No final ele conseguiu e por ele. E ele chegou lá fazendo o que ele tinha alcance de fazer. E ele sonhou e mais pra frente ele mentiu pro pai dele, né? Que ele sonhou com macarrão, o que não era verdade, e era o destino dele ser o dragão guerreiro. Mas ele ainda tinha que ser provado ainda. Ele ainda tinha que merecer. Não é só por causa que o seu destino você tem que seguir o seu destino é aquele que você não deve ser provado, você deve merecer aquele destino e o que Deus vai te dar. E é por isso que ele te prova. O Po, ele foi provado, ele foi tentar subir lá pro evento para escolher quem será o novo dragão guerreiro e ele levou uma porta na cara, ele não conseguiu entrar. Talvez algumas pessoas às vezes pode sentir que levou uma porta na cara, que está tão perto o seu destino ali, que você pode tocar, que e alguém fecha, e aí você só consegue ver um pedacinho do seu destino ali. Embora você não saiba, ou talvez você saiba o que você sonhou, ou você tem esse desejo dentro do seu coração que Deus colocou no seu coração, ou você sonhou porque Deus colocou, ele fez você sonhar. E o Po recebeu isso, levou uma porta na cara e aí ele não conseguiu entrar. E aí ele ficou olhando a flechinha da porta, ele ficou olhando no buraco que tinha na parede. E ele tomou a atitude de entrar lá dentro. Então ele fez subir uma árvore, ele fez tudo para ir lá. E isso ele estava sendo provado. Ele ainda aquele era o destino dele, mas ele tinha que tentar chegar ao destino. Ele tinha que se esforçar para chegar até onde ele queria, que era o destino dele. De novo, ele não sabia. E quando ele teve a ideia de pegar o fogo de artifício, colocar na cadeira e entrar lá, foi quando o pai chegou e ele contou a verdade para ele. O que também, a verdade, é muito importante. E o pai, quer dizer, é claro que ele não falou, tipo, eu apoio, mas também não disse que apoiava e também falou, vamos voltar a fazer macarrão, porque o que a gente pode fazer mais? Só que aí o Po simplesmente voou. E às vezes, você às vezes não tem mais esperança e aí você deve voar. O Po voou para, às vezes ele não pode entrar numa porta, mas você deve voar até o seu destino. Então o Po foi escolhido. E o Shifu não gostou disso, falou que era um erro, que era um engano, que foi um acidente. Mas não existe acidentes. E realmente não existe acidentes.
Porque tudo o que acontece era para acontecer. Tudo o que acontece na vida é porque Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida, na nossa vida. E continuando mais para frente, o Shifu não gostava do Po, e nenhum dos cinco furiosos gostava do Po, e o Shifu estava tentando que ele desistisse. Mas ele ainda tinha que ser provado para chegar até onde ele deveria chegar. E às vezes na vida existem pessoas que vão tentar fazer você desistir. Pessoas que vão fazer com dizer coisas que você pode acreditar em si mesmo que são negativas. Mas você não deve deixar isso te impedir de chegar ao seu destino. E o Po não desistiu. Ele ouvia coisas, ele apanhava, ele ouvia os cinco furiosos falando mal dele e ele não desistia. E isso é claro que vai acontecer, mas você não deve desistir. O Po não desistiu e chegou aonde ele deveria chegar na vida. É claro que no final da luta, né, e tal. E aí, quando esqueci o nome da tartaruga. Não sei o nome dele. Mas, esqueci. Ele também tem muito... Ele ensina muitas coisas, tipo, falando que o Shifu, ele é uma... como se fosse a água agitada, não consegue pensar direito. Mas quando ele se permite acalmar, tudo flui e tudo se acalma e ele consegue pensar. E isso que acontece com as pessoas. Quando você está irritado, quando você está frustrado, você não consegue pensar direito. Então, se permita se acalmar, se permita ficar calmo, se permita ficar no momento e relaxar. Então, os seus pensamentos voltam e você consegue ver com mais clareza. Igual ele falou que por isso que veio a cerimônia e tal, e escolheu o Po. E mais pra frente, o Shifu falou que o Po não era o escolhido e a tartaruga, ele falou que ele não podia controlar tudo. Que tem um pessegueiro e não dá para você esperar com que nasça outra coisa. Nasça outra coisa além de pêssego. E isso significa que você plantou uma coisa, você se permitiu colocar algo ali, mas o crescimento, o cuidado, vem tudo aos poucos, vem tudo no tempo. E quando crescer, ela vai dar pêssego. Quando ela crescer, vai ter frutos e ela vai cair. O Shifu até tentou dizer que pode controlar quando você planta e quando a pessoa e quando cai o fruto. Mas você se permitiu colocar a planta lá, mas depois você já não tem mais controle sobre ela. É tudo no tempo, certo? E você não pode controlar o tempo, você não pode controlar Deus, e Deus é que sabe de tudo. E é tudo no tempo dele. O tempo dele que vai crescer, o tempo dele é que vai moldar, no tempo dele é que você vai receber o que merece, no tempo dele você vai receber o destino que ele vai te dar. No tempo dele, é tudo no tempo dele. E você não pode controlar, você não pode controlar Deus.
E no filme mostra isso, que no final foi no tempo certo que o Po, ele mereceu o que ele ganhou, que era se tornar o dragão guerreiro. Conforme o filme vai passando, aí nessa parte foi que onde a tartaruga ele foi pro lugar dos espíritos lá, que foi a morte dele, e mostrou delicadamente que a morte, o viver, também não é no tempo que você quer. Você vai morrer na hora certa, assim como você está vivendo na hora certa. E não tem como controlar isso. E agora, mais pra frente, quando o filme vai passando, você percebe o quanto o Po ele tá tentando superar todos os obstáculos que era estar lá. E quando ele soube que o Tai Lung estava vindo e que ele que tinha que derrotar, ele falou: eu não consigo, eu não posso fazer isso. Por ser eu não consigo. E ele tentou fugir. E aí ele até estava falando pro Shifu que ele estava suportando tudo o que estavam jogando nele, estava falando para ele que machucava. Ele falou machucar, mas não machucava tanto quanto ser eu todos os dias. E muitas pessoas podem estar sentindo isso. Isso é a vida, mas não estou diminuindo o que ele está sentindo, claro que não. Mas quem nunca se sentiu assim? Se sentiu insegura com você mesmo, se sentiu insegura com seus defeitos. E o Po só ficou lá porque ele igual ele falou, que se ele ficasse lá, eles poderiam transformar alguém que não era ele. Mas isso, talvez você não chegaria onde você deveria chegar. Porque quem você é o importante. Quem você é, porque Deus te prometeu uma coisa no seu estado agora. Mas é claro que evolui. Mas os seus defeitos, tudo que o caminho que você faz para poder chegar até o seu destino são são coisas, quer dizer, o caminho que você faz para chegar ao seu destino tem dificuldades, e algumas dificuldades deveriam ser superadas por quem você é. Talvez uma pessoa não consiga seguir o mesmo uma pessoa não consiga chegar ao caminho onde você passou, porque ela não é você, porque ela não tem defeitos que você tem. E para poder passar um obstáculo é preciso dos seus defeitos. Assim como alguns obstáculos é preciso das suas coisas boas que tem em você. E mais para frente, né, o povo foi ensinado de um jeito diferente, que era com comida. E isso quer dizer, mostra que pessoas são diferentes, eles devem ser ensinados de maneiras diferentes. O povo não conseguia aprender de um jeito normal. Então o Shifu ensinou ele pela comida. Então, se permita aprender de uma maneira diferente das outras pessoas. Porque você não é igual a elas, e elas não é igual a você. Só porque a maioria de um grupo de pessoas estão sendo ensinadas são daquele jeito, não significa que você deveria ser ensinado daquele jeito. Não significa que você vai aprender daquele jeito. E ele estava aprendendo, e ele foi ensinado daquele jeito, e foi
aquilo que foi chegando mais perto da onde ele deveria estar. E aí, quando os 5 furiosos chegaram todos machucados, porque foi até o Tai Lung, e eles poderiam ter se machucado mais ainda, porque não era o destino deles. Você percebe que eles podem ter lutado desde muito mais tempo que o Po. Eles são eles são 5 furiosos, eles são guerreiros que lutaram e que enfrentaram muitas dificuldades no caminho, mas eles não eram o Po, não era o destino deles. E o jeito de ensinar não importa, desde que você aprenda. Por causa que o Po, ele tinha muito menos tempo, mas ele ainda conseguiu vencer o Tai Lung. Quer dizer, é claro que a luta deles, né, foi tudo na sorte, né? Mas, no final, todas aquelas coisas é porque aconteceram porque o Po era o Po. Aquelas coisas não aconteceriam se fosse a tigresa, se fosse o macaco, se fosse a víbora, se fosse todos eles. E eles, é claro que não conseguiram, não conseguiram ajudar, não conseguiram derrotar o Tanunga por causa disso. Porque eles não eram o Po. Porque não era o destino deles, era o destino do Po, do dragão guerreiro. O que ele veio a se tornar depois que ele mereceu, depois que ele conseguiu passar pela maior dificuldade, que era o seu inimigo. E todo mundo, quer dizer, o Po foi um inimigo, um inimigo ser, mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser, pode ser uma pessoa, pode ser você enfrentar um medo, pode ser qualquer coisa. No Po, o que fez com que trocasse a chave e ele ganhasse, ele merecesse, foi o Tai Lung. E várias outras coisas, né? Tipo, o Po, ele fez o golpe do Wush, sendo que os outros não podiam, né? O Po, ele falou que pegou a manha, mas às vezes você tem dons que Deus te deu. Quer dizer, o Po, ele tinha esse dom, ele, aquela que não usava, ele usou de uma maneira espontânea e aconteceu o que aconteceu. Mas aquilo foi o dom, né? E os outros não podiam usar. Porque eles não tinham dom e também não era o destino deles. Quer dizer, é claro que o jeito que derrotou o Tai Lung, acho que era a maneira mais fácil de derrotar ele, porque se fosse numa luta, né, ele ainda ficaria preso, ele poderia sair de novo e não adiantaria nada, né? E o que era o pergaminho do dragão? Que aí o pai dele tinha até ensinado, quer dizer, tinha falou pro Po qual era o ingrediente secreto da sopa secreta. Que não era nada, quer dizer, não era nada, mas tipo, se você falar que ela é especial, a sopa lá, né? Se você mostrar que ela é especial, ela é especial. Se você falar para uma pessoa que ela é especial, ela vai se sentir especial. É claro que ela se sente assim, ou talvez não. Mas não necessariamente ela precisa ter alguma coisa. Ela só precisa ser ela mesma. E se ela é mesma, é o que é bom, o que é importante. E o pergaminho mostrava isso, que o Po não precisava ser o dragão guerreiro, porque ele já era, porque ele era o Po.
ele era o dragão guerreiro por ser ele. E era isso que ele precisava no final. Ter essa confiança de que eu consigo, porque eu sou eu. E isso é muito poderoso. Isso é muito forte, porque igual lá, ele falou que o Shifu ia coisar, e aí ele ficou meio chateado, porque ele ficou triste, porque não deu certo. Ele acabou duvidando dele mesmo, ele achou que ele não conseguiria fazer, ele não conseguiria derrotar o Tai Lung. Mas ele ouviu do pai que o ingrediente secreto da sopa secreta não era nada, porque a sopa não precisava ter algo algo especial nela para ela ser especial. E o Po entendeu isso no pergaminho. Ele entendeu que para ele ser o dragão guerreiro, ele deveria ser ele mesmo, com os seus defeitos, com os seus com o seu jeito e com tudo que vem no combo, né? E você percebe que os defeitos não são algo ruim. Os defeitos fazem você ser você. Os defeitos te tornam humano. Às vezes, não você ganha uma luta ou você você superar alguma coisa, não precisa das coisas boas que vem de você, as coisas que você é bom. Às vezes os defeitos fazem você ganhar tudo isso, faz você superar. E os seus defeitos não é os mesmos que de outras pessoas. E isso faz com que elas podem não passar por isso, mas Deus sabe como a gente, pelo nosso jeito que Ele nos conhece, Ele sabe como superar as coisas. E Ele deu dificuldades, Ele deu provações, porque Ele sabe que a gente possa passar. Ele não daria uma porta pra gente se a gente não soubesse como conseguir a chave. Ele dá provações, ele dá dificuldades na vida da gente para que a gente possa superá-los, para que a gente possa ganhar o que a gente mereceu com tantas dificuldades. E o Po, ele conseguiu isso. No final, ele conseguiu o destino dele, que não era um macarrão, né? Era ser o dragão guerreiro. E é isso que ele deveria ser. E ele conseguiu por si ele mesmo. Ele conseguiu porque ele pegou a chave da porta em que ele precisava entrar. E de novo, Deus não dá uma porta se ele não soubesse que você não pode pegar a chave e passar. Ele não te daria uma dificuldade, uma aprovação, se ele não soubesse que você não pode passar por isso. E se você se sentir seguro de que não consegue fazer isso, vai até Deus e descansa nele. Ele vai te dar forças. Vai até ele, ore e escute músicas, músicas dele, e você vai sentir recuperadas as forças e vai continuar. Porque o que Deus te deu, ninguém tira. E o Po, o Tai Lung, ele não tirou o que ele é para ser, porque não era dele, era do Po. O Po é que deveria ser. E ele tentou tirar, mas ele não conseguiu. Ele não era o que ele queria ser. No final, ele se tornou apenas uma dificuldade na vida do Po, com o qual o Po conseguiu passar. Ele conseguiu
ganhar a chave, passou pela porta e conseguiu o destino dele que ele queria. A vida é assim. Você só não pode desistir. E se você se sentir seguro, vá até Deus, porque Ele te conhece mais do que tudo. Ele te conhece mais do que todos. E é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative a sua notificação para não perder nada. E se inscreva no canal. E lembre-se, luzes não ficam escondidas. Tchau!